Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Pão Diário, onde você sabe que às quartas-feiras, por volta das 2 horas, a gente tem o hábito de entrar ao vivo para estar liberando uma palavra para o seu coração, e nós entramos ao vivo tanto pela minha página no Facebook, como também pelo meu Instagram, pr.rodrigosantana com 2 N's, para estar abençoando a sua vida. Se você está assistindo esse vídeo agora pelo YouTube, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E eu quero já antecipar você que a palavra de hoje vai impactar a sua vida, vai mudar alguns conceitos seus em relação a algumas coisas para melhor, vai abençoar muito você. Então eu já peço para você compartilhar esse vídeo, manda para os seus amigos, para os seus colegas, marca aí no Facebook, no Instagram, compartilha no WhatsApp, manda para todo mundo, porque essa palavra vai abençoar muitíssimo a sua vida nessa tarde, beleza? A palavra que queima no meu coração para esse dia está em Êxodo, capítulo 4. Êxodo 4, nós vamos ler do verso 1 ao 4, que diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: O que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão, pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Eu acabei de ler Êxodo capítulo 4, eu li do verso 1 ao 4, os versículos ainda continuam, o contexto é muito maior, mas eu quero ficar com esses 4 versículos aqui para nossa meditação e para aplicação da nossa alma nesse dia. É importante você entender aqui que Deus ele está fazendo questão de confirmar a chamada na vida de Moisés. Deus está chamando Moisés para uma grande responsabilidade. Deus vai levantar Moisés como libertador do povo de Israel. E Deus não vai levantar um exército para tirar Israel das mãos de Faraó. Deus vai levantar um homem, e esse homem vai se chamar Moisés. Através dele, Deus vai dar autoridade, Deus vai dar poder, e para que através desse poder, o coração de Faraó venha a ser transformado, venha a ser mudado, para liberar um povo que estava há mais de 400 anos cativo dentro do Egito. Deus se revela a Moisés numa sarça que não se consumia, todo mundo conhece essa história. Deus chama Moisés, Moisés começa a ouvir a voz de Deus, é o início, é o encontro que Moisés está tendo com Deus. E agora que Moisés entendeu o propósito de Deus se revelar para ele, Deus vai dizer: agora vai, Moisés, e cumpre aquilo que eu te chamei, vai exercer o seu chamado. Aí Moisés vai dizer: Senhor, mas não crerão naquilo que eu vou falar. Como ouvirão a minha voz? Como escutarão a minha voz? Porque não terão nenhum sinal para confirmar que o Senhor está comigo. É o que ele diz no verso 1. Mas eis que não crerão nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O Senhor apareceu somente para Moisés, mas o Senhor não apareceu para o povo. O que Moisés está pedindo é um sinal. Me dá um sinal, mas revela para o povo. Aquilo que o Senhor revelou para mim, revela para o povo. Porque a mim o Senhor já mostrou qual é a vocação, qual é o entendimento, qual é o propósito. Agora o Senhor precisa mostrar para eles que o Senhor está comigo. Aí Deus olha para Moisés e fala: Moisés, o que é isso na tua mão? Ele diz: uma vara. Pega essa vara, joga na terra. Ele joga a vara na terra. Quando ele pega a vara e joga na terra, a vara vira cobra. A vara se transforma em cobra, de modo que Moisés vai fugir da cobra. Aí Deus vai dizer novamente: agora você vai pegar a cobra pela cauda. Quando ele pega a cobra pela cauda, o texto diz que aquela cobra vira vara. Deus está mostrando para Moisés aqui que ele tem o controle dessa situação e o poder sobre todas as coisas. Existem algumas aplicações dentro dessa comparação de poder que Deus está dando a Moisés,
que é de grande valia para a nossa vida nessa tarde. Eu digo para você, se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe agora, que Deus vai falar com muita gente nesse momento. A primeira aplicação que eu vejo está aqui, quando Moisés pede a Deus um sinal. Senhor, como ouvirão a minha voz? Porque dirão que o Senhor não apareceu, o Senhor não revelou nada, o Senhor não disse nada. Não adianta Moisés dizer que era chamado por Deus para aquela obra, se eles não vissem nenhuma manifestação de Deus para comprovar a vocação que ele tinha, para comprovar a autoridade que ele tinha. O que ele está pedindo de Deus é um sinal. E Deus vai confirmar para os outros a chamada que Deus tem sobre a vida de Moisés. Ele pede a Deus um sinal e Deus confirma, fazendo a vara virar cobra. Porque Deus é Deus de confirmação. Deus não vai te dar uma direção e vai fazer você caminhar de maneira avulsa, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Pastor, mas tem protocolos na Bíblia que Deus quebrou. Deus quebra protocolos, mas Deus não quebra princípios. Por exemplo, Deus quebrou protocolos sobre a vida de Abraão. Vai para uma terra que eu te disse, ele não sabia nem para onde ir. Isso foi na casa de Abraão, na vida de Abraão. Só que a maioria das vezes Deus trabalha com propósitos e com direção. Na vida de Abraão foi diferente, porque na vida de Abraão Deus queria fazer a fé dele ser aumentada. Deus queria provar a vida de Abraão. Deus queria trazer algo grande sobre a vida de Abraão. Mas o princípio é que quando Deus fala, Deus confirma aquilo que fala. Base bíblica, Números 23, verso 19. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não confirmaria. Então ele é um Deus que quando fala, confirma. Se Deus te der uma direção para alguma coisa, ele vai confirmar. Deus não vai falar com você e não vai confirmar aquilo que falou. Deus não vai te dar uma direção e vai deixar você avulso, vai deixar você sem uma resposta, vai deixar você solto, vai deixar você sem saber o que fazer. Não. Quando Deus fala, você tem convicção que é Ele. Porque Ele não só fala, Ele dá sinais. Ele não só fala, Ele confirma. Então esse negócio de gente que fala que Deus falou e não tem direção, não é Deus. Esse negócio que fala que foi Deus que falou, Deus mandou eu abrir um negócio, Deus mandou eu sair da igreja, Deus mandou eu abrir sociedade, mas Deus confirmou? Deus te deu direção? Se você não tem direção, não é Deus que está falando. Porque Deus não quebra princípios. Deus quebra protocolos, mas princípios não. Deus trabalha com direção. Esse negócio de você ir para tudo quanto é lugar sem saber para onde ir, você está fugindo, você está saindo da direção de Deus. Você está perdido. Deus confirma, Deus fala, Deus revela, Deus se manifesta, Deus dá sinais. É o que Deus está falando com Moisés. Eu não só me revelo para você diante da sarça, como eu vou revelar para os outros quem eu sou na sua vida. Então, Moisés está pedindo aqui não é mais um sinal para ele. Moisés está pedindo aqui um sinal para os outros, para que os outros vejam o que Deus revelou para ele. Ok? E Deus vai fazer isso, Deus vai dar sinais. E a maneira como Deus vai se revelar a Moisés e mostrando como vai se revelar para os outros, se cumpre no verso 2. Quando Deus diz assim, o que é isso na tua mão? Ele diz uma vara. Aí eu acho espetacular a forma como Deus fala. Eu acho assim, tremenda a maneira como Deus resolve se revelar para nós. Por quê? Porque Deus não vai mandar Moisés procurar alguma coisa para revelar o seu poder. Deus não vai dizer, Moisés, vai lá no Egito, pega isso, faça isso. Não, não, não. O que é isso na tua mão? O que você tem na sua mão? Aí Moisés diz, eu tenho uma vara. Gente, o que é uma vara? Para os dias de hoje, o que é uma vara? Um pedaço de pau. Um pedaço de madeira. O que serve um pedaço de madeira? Qual é a utilidade de um pedaço de madeira? Para que eu vou querer uma vara? Uma vara vai me ajudar a libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. Uma vara vai me ajudar a livrar Israel de uma sentença do Egito, de um rei que estava dominando aquela região naquela época. Moisés, o que tu tem? O que é isso na tua mão? Uma vara. Deus sabe o que Moisés está na mão.
As perguntas de Deus, elas geram reflexões dentro de nós, porque Deus não pergunta literalmente para querer saber, porque Ele é onisciente, ele é o Deus que sabe de todas as coisas, Ele é o Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Então Deus não pergunta para querer saber, porque Ele já sabe a resposta. Mas Ele quer gerar uma reflexão na vida de Moisés. Moisés, o que tu tem na tua mão? Ah, eu tenho uma vara. A resposta de Moisés é uma resposta comum, é uma resposta racional. O que é uma resposta racional? É aquilo que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho vara. É só uma vara. Não passa de uma vara. Existem coisas que na minha mão é comum, mas na mão de Deus se torna extraordinário. Eu vou repetir isso aqui. Existem coisas que na minha mão é comum, mas na mão de Deus se torna extraordinário. Então o que Moisés está dizendo é que é apenas uma vara. É algo comum. Só que Deus está mostrando para Moisés que se colocar essa vara na mão dele, se torna algo extraordinário. É comum na tua mão, mas é extraordinário na mão de Deus. Uma empresa na mão dos homens é comum, mas uma empresa na mão de Deus pode se tornar uma agência para que o nome dele seja glorificado. Um carro na mão de Deus é comum, mas um carro na mão de Deus pode se tornar um instrumento para salvar a vida de outras pessoas. Você está entendendo? Que existem coisas na sua vida que só vão se tornar comum, mas se você entregar a vara na mão de Deus, ela vai se tornar extraordinária. Coloca as coisas comuns que você tem na mão de Deus, porque na mão de Deus se torna algo espetacular. Por isso que ele diz que ele usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Ele usa as coisas que são pequenas para confundir as grandes. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele confunde os homens com o seu poder, com a sua graça, com a sua autoridade. Existem coisas que na minha mão é comum, mas na mão de Deus é extraordinária. O que você tem na mão, Moisés? Ah, eu tenho uma vara. É o comum. Moisés andou no deserto com aquela vara. Moisés caminhou durante o tempo conduzindo as ovelhas com aquela vara. Moisés andava, inclusive quando ele vai se encontrar com Deus ali próximo à sarça que não se consumia, ele estava caminhando com ovelhas, ele vai andar por trás do deserto, ele estava com a vara, por isso que Deus questionou ele, o que você tem na mão? Aquela vara andou durante muito tempo ao lado de Moisés, só que Moisés não sabia o potencial daquela vara. Eu vou repetir isso. A vara caminhou durante muito tempo ao redor de Moisés, ao lado de Moisés, só que ele não sabia o potencial daquela vara. O que você tem na mão, Moisés? Ah, eu tenho uma vara. Ele não sabe o potencial que a vara tem. Ele não sabe o que Deus pode fazer com aquela vara. Ele não tem ideia que lá na frente essa vara vai servir para abrir o mar para Israel passar. Ele não tem ideia disso. Ele não enxerga o potencial que essa vara tem. Que Deus é capaz de usar aquilo que ele tem para dar a ele aquilo que ele não tem. Por que Deus pergunta para Moisés aquilo que ele tem? Porque Deus vai fazer surgir os recursos de dentro daquilo que ele já possui. Deus não vai mandar Moisés procurar algo que ele não tem. Deus vai dizer, o que você tem na tua mão? Eu quero usar aquilo que você tem para te dar aquilo que você não tem. Eu vou fazer um milagre com as coisas que você possui na sua mão. Talvez algo que você não está valorizando, talvez algo que você não dá credibilidade, talvez algo que você está menosprezando, talvez algo que você está falando não tem valor, talvez algo que você está olhando e está dizendo, o que é isso? Isso não serve para nada, é algo comum. Só que Deus usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Deus usa o que você tem para te dar aquilo que você não tem. E eu preciso aprender que o reino de Deus funciona assim.
Às vezes você quer receber de Deus aquilo que você não tem, mas você não aprendeu ainda a usar aquilo que você tem. E se você não usa aquilo que Deus já colocou nas suas mãos, Deus não vai te dar aquilo que você não tem. Eu vou soltar uma pérola para você. Pega quem estiver ligado aí nessa live. Quando o cego gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está usando o que? A voz dele. O que ele possui? Ele possui voz. Ele está cego. Ele não pode enxergar. O que ele não tem? Ele não tem visão. Mas o que ele tem? Ele tem voz. Já que eu tenho voz, eu grito. Já que eu tenho voz, eu falo. Aí Jesus vai vir e vai curar o cego, de modo que ele vai enxergar. Ele usa aquilo que ele tem, a voz. Ele recebe de Deus o que ele não tem, a visão. Porque toda vez que eu uso aquilo que eu tenho, Deus me dá aquilo que eu não tenho. Existem pessoas que estão na presença de Deus querendo receber um monte de coisas dele que não possuem ainda, mas ainda não aprenderam a valorizar aquilo que você já tem. Ainda não aprenderam a valorizar aquilo que já possui. Se você não valoriza aquilo que tem, não é grato pelo aquilo que tem, não usa aquilo que tem, Deus não vai te dar aquilo que você não tem. Porque isso aqui é princípio. O cego usou aquilo que ele tinha, a voz. Ele não tem visão, mas tem voz. Ele não vê, mas pode gritar. Ele não enxerga, mas pode falar. Então, quando ele usa aquilo que ele tem, o grito, Deus dá a visão, aquilo que ele não tem. Eu preciso aprender a usar aquilo que Deus já colocou sobre as minhas mãos. É uma vara? Então usa a vara. É algo pequeno? Usa. É uma porta pequena? Dê valor para ela. É uma empresa que Deus te colocou, mas é algo pequeno? Glorifique ao Senhor pela porta que Deus abriu. Por quê? Porque Deus pode usar coisas pequenas como uma vara para fazer coisas grandes. Eu preciso usar aquilo que tenho para Deus me dar aquilo que eu não tenho. Ele não sabia o potencial dessa vara. Porque existem coisas que quando eu ando sem Deus, eu não vou ter a percepção delas. Existem coisas que sem Deus eu não vou conseguir ter a percepção. Mas com Deus eu vou conseguir perceber o potencial de certas coisas que já estavam ao meu lado há muito tempo. Eu vou repetir isso. Às vezes está do teu lado, você não sabe o potencial que tem, só que você não está íntimo de Deus, e por você não estar próximo de Deus, você não consegue ter a percepção do que essas coisas poderiam gerar na sua vida. Mas quando você se aproxima de Deus, você percebe que recursos que você precisava, de respostas que você precisava, já estavam sobre as suas mãos. Deus não vai mandar Moisés procurar outra coisa para fazer um milagre. Deus vai usar aquilo que ele já tinha na mão. Só que Moisés não sabia o poder que aquela vara poderia se tornar futuramente na mão de Deus. Porque quando a gente está longe de Deus, a gente não enxerga aquilo que Deus pode fazer com aquilo que já está na nossa mão. A gente não enxerga o talento que tem, a gente não enxerga o instrumento que tem, a gente não enxerga o potencial que tem, a gente não enxerga a vara que tem, que a gente está longe de Deus e não sabe o que aquilo ali poderia gerar para a nossa vida. Até o momento que a gente se aproxima de Deus. E Ele mostra para nós que os recursos que nós precisávamos estavam dentro da nossa casa. Que o milagre que a gente precisava estava dentro da nossa casa. Que os sinais que a gente precisava estavam dentro da nossa casa. Que as confirmações que a gente precisava estavam dentro da nossa casa. Sempre teve perto da nossa mão. Só que você nunca parou para observar. Por quê? Porque uma vida sem Jesus é uma vida sem percepção espiritual. Uma vida sem Deus é uma vida sem discernimento. Mas quando você se aproxima de Deus, Deus faz você enxergar aquilo que você não via antes. O que tu tem na mão? Eu tenho uma vara. Olha a resposta de Moisés. É só uma vara. O que é uma vara? Algo comum. Um pedaço de madeira. Nem madeira inteira serve. É um pedaço de madeira. É uma vara. É algo comum. Para mim, é algo simples. Para Moisés é uma vara. Mas para Deus é uma chave. Eu repito isso aqui. Para Moisés é uma vara. Mas para Deus é uma chave. Eu vou repetir mais uma vez. Para Moisés é uma vara. Só que para Deus é uma chave.
Por que é chave? Deus não vai usar a vara para abrir o mar vermelho? Então é chave. Só que na mão de Moisés é apenas uma vara. Mas na mão de Deus é uma chave. É uma chave que vai dar acesso a ele a alcançar coisas que antes ele não conseguiria alcançar. Então existem coisas que na sua mão vão apenas se tornar vara. Existem coisas que na sua mão serão simples. Mas se você entregar na mão de Deus, é uma chave. Uma chave que vai abrir caminhos para você. Uma chave que vai realizar coisas poderosas na sua vida. Uma chave que vai fazer milagres. Uma chave que vai abrir o mar. Uma chave que vai abrir portas. Uma chave que vai fazer coisas extraordinárias sobre a sua vida. Na mão dos homens, é só uma vara. Mas na mão de Deus, vira uma chave. Uma chave que pode salvar teu filho, salvar teu pai, salvar tua mãe, salvar teu casamento. Uma chave que pode abrir portas. Uma chave é uma via de acesso que Deus vai usar para fazer coisas grandes acontecerem na sua vida. Só que tem um detalhe que você precisa entender. Durante muito tempo, o povo de Israel valorizava muito mais as coisas que Deus usava para fazer do que literalmente o Deus que operava através dela. O povo de Israel idolatrava os objetos. O povo de Israel idolatrava uma imagem. Um exemplo básico, quando o povo de Israel foi picado por uma cobra e começaram a padecer, não sei se você lembra desse texto, Deus falou com Moisés para construir uma serpente de metal. Moisés fez uma serpente de metal e muita gente foi curada. Essa serpente se chamava até Neustan. E o que vai acontecer é que depois de um tempo o povo vai começar a idolatrar a serpente. Aí vai se prostrar diante da serpente, vai adorar a serpente. Só que o povo não entendia que a glória não era dos objetos. Deus usava os objetos para fazer milagre. Usava a vara, usou lenço no Novo Testamento, usava a capa. Deus usou tanta coisa para fazer milagre, usou a Arca da Aliança. Só que a glória nunca esteve nesses objetos. Que o poder aqui não é da vara. E o problema da interpretação aqui de alguns homens é que os homens, eles valorizam mais as coisas do que o próprio Deus que usa elas. A idolatra a vara, se prostra diante da vara, se encurva diante da vara. Mas preste atenção, não é a vara que cura, não é a vara que abre o mar, não é a vara que salva. Quem está fazendo tudo isso é o Deus que opera por trás da vara. Então o problema é que pessoas estão dimensionando a sua fé para coisas e não para Deus. A vara é só um objeto descartável que Deus pode jogar fora e usar outro. E eu preciso entender isso. Que eu não tenho que ficar idolatrando o lenço, eu não tenho que ficar idolatrando o sal grosso, eu não tenho que ficar idolatrando a varinha, eu não tenho que ficar idolatrando a campanha de 21 dias a semana, vou lá, pego, entrego. Não é isso que faz o milagre, você não está entendendo. Deus usa a vara para fazer coisas grandes, mas o poder nunca esteve na vara. O poder nunca esteve na Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança simboliza a glória de Deus. Mas se Deus arrancar a glória, ela só vira um pedaço de madeira que tem ouro por dentro e por fora. Só. Mais nada. Porque a glória sempre esteve com Deus. Então para de idolatrar a vara. Deus só vai usar a vara para um propósito. Mas a glória é de Deus, o louvor é de Deus, o poder é de Deus, a adoração é de Deus. Quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem cura é Deus, quem salva é Deus, transforma é Deus, quem realiza sempre foi o Senhor. O que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então faz o seguinte, você pega a vara e lança ela sobre a terra. Como é que é, Senhor? Faz isso mesmo. Pega a vara, lança ela sobre a terra. Aí ele pega a vara e lança sobre a terra. Isso aqui é interessante, né? Que ele pega a vara, ela joga na terra. Aí quando ele joga a vara na terra, ela vira uma cobra. Na mão de Moisés era uma vara, mas quando ele jogou a vara na terra, ela se transformou em cobra. Uau! Interessante isso. Que nas minhas mãos era uma vara, mas depois virou uma cobra. Tem gente assim, que começou o ano de 2020, o ano passado, começou o ano sendo vara.
Mas quando terminou o ano, virou uma cobra. Você sabe que tem gente assim, que começa sendo vara, mas depois vira cobra? Começa sendo uma vara do teu lado, mas depois se transforma em cobra. Tem gente que entra na tua casa, come da tua mesa, participa do café da manhã, fica ao lado do teu marido, do lado do teu filho, vive a tua vida, desfruta daquilo que você tem, começa sendo vara, mas depois vira cobra. Tem gente assim, que no início era vara, mas depois terminou o ano sendo cobra. Durante muito tempo na alegria era vara, mas depois que a crise chegou, virou cobra. Quando era para desfrutar daquilo que você tinha, era vara. Mas depois que a coisa apertou mesmo, virou cobra. Tem muita gente assim, que começou na sua vida sendo vara, mas depois virou cobra. Virou esse espírito de traição, de sedução, de engano, desgraçando e destruindo relacionamentos. Se apresentava de uma forma e depois mostrou quem realmente era. Porque enquanto tinha utilidade, enquanto você servia para alguma coisa, era uma vara. Mas depois que você deixou caminhá-la sozinha, jogou sobre a terra, ficou longe de você, virou cobra. E lançou sobre a terra, e ela vira uma cobra. De modo que o texto vai dizer que Moisés fugia dela. Moisés pega a vara, lança na terra, ela vira cobra. Aí Moisés vai começar a fugir da cobra. Ele começa a correr da cobra. Ele se espanta com a situação. Durante muito tempo era a vara, agora virou cobra. Então espanta. Espanta o quê? Espanta a transformação. Espanta a decepção. Espanta a frustração, que durante muitos anos caminhando ao seu lado com uma natureza e depois vira outra. Aí espanta. Moisés está fugindo, que ele não esperava que aquela vara vira cobra. Por isso que ninguém se decepciona com amigos. Perdão, ninguém se decepciona com inimigos. Você já viu alguém se decepcionar com o inimigo? Você já ouviu alguém triste? Tô triste porque fulano, que é Sambalate, Tobídia, falou mal de mim. Você já viu alguém se decepcionar com o inimigo? Com gente que ele já sabe, que declarou para ele que o odeia? Não. Ninguém se decepciona com o inimigo. Inimigos não geram expectativas. Amigos sim. Então, quando você orar a Deus e falar assim: Deus, arranque algumas coisas da minha vida. Tira as falsas amizades, os falsos relacionamentos. Arranca, Senhor. Muda a minha vida nesse ano. Me dá amigos. Tira. Não se espante se aqueles que você chamava de amigos começarem a sumir da sua vida. Não se espante se aqueles que comiam no teu prato de repente sumirem da sua vida. Porque tinha muita gente que você pensava que era amigo, mas na verdade era uma vara que virava cobra. Moisés está fugindo dela, por quê? Porque ele não esperava isso. As decepções vêm de pessoas que nós menos esperamos. Pessoas que você coloca o teu sentimento, pessoas que você entrega o teu coração, pessoas que às vezes você, sabe, ajuda financeiramente, leva para dentro da tua casa, dorme na tua casa, às vezes você dá o quarto do teu filho para ela dormir. Pessoas que você ajuda, dá o braço, sabe? Levanta ela e depois que ela levanta, ela dá as costas. Sabe por que ela dá as costas? E sabe por que ela te trata com indiferença? Porque todo ingrato sofre de amnésia. Eu vou repetir isso. Todo ingrato sofre de amnésia. O ingrato não lembra aquilo que fizeram por ele. O ingrato não guarda aquilo que fizeram por ele. Então Moisés está fugindo. Ele está fugindo porque ele está espantado com a situação. Durante muito tempo era vara, agora virou cobra. Ele está preocupado com o que está acontecendo, de modo que a situação assusta ele. Aí ele foge, porque a cobra estava atrás dele.
Ele está fugindo porque a vara que estava na mão dele se transformou em uma cobra. Só que eu preciso entender uma palavra que é de suma importância para a minha vida e para essa história. Quem é que está criando aqui todo esse cenário? Quem é que mandou ele jogar a vara no chão? Deus. Quem é que está transformando a vara em cobra? Deus. Não é diabo que está fazendo essa vara virar cobra. Não é o capeta que apareceu aqui na história e está perseguindo Moisés com a cobra. Deus está no controle dessa situação. Quem mandou jogar a vara no chão foi Deus. Quem mandou agir daquela forma foi Deus. Então eu preciso entender isso aqui. Porque isso aqui é de grande importância na história. Que Deus está no controle disso aqui. E quem criou essa situação aqui foi quem? Foi Deus. Aí Moisés está fugindo da cobra. Mas quem criou a cobra? Deus. Quem fez a vara virar cobra? Deus. Então está fugindo por quê? Eu preciso aprender a parar de fugir daquilo que Deus quer que eu viva. Eu vou repetir isso aqui. Não fuja das situações que Deus te colocou. Não fuja das situações que o próprio Deus fez para você passar. Quem está virando essa vara em cobra é Deus. E Moisés está fugindo da cobra. Só que Deus não quer que você fuja. Foi Deus que criou a cobra. Foi Deus que fez a situação. Foi Deus que permitiu você passar por isso. Está fugindo por quê? Está se distanciando por quê? Está correndo por quê? Está querendo se esconder de todo mundo por quê? Está querendo fugir de todos por quê? Foi Deus que fez. Foi Deus que criou o problema. Foi Deus que te apertou. Foi Deus que permitiu você passar por traição. Foi Deus que permitiu você se decepcionar. Claro, é porque Deus não permite. Se é Deus que está criando essa situação, está fugindo por quê? Está achando que fugir vai te curar? Está achando que fugir vai te tratar? Está achando que ficar a vida inteira fugindo vai trazer solução para você? Está achando que fugir é a melhor escolha? Ah, logo de Deus. Vai fugir de Deus. Vai se esconder de Deus. Vai querer entrar no teu quarto, fechar a porta e dizer sumir da vida. Você acha que realmente você vai se esconder de Deus? Até Jonas orou dentro do ventre do peixe e diz: do ventre do inferno eu clamei. E o Senhor me ouviu. Você acha que não pode se esconder? Você acha que pode se esconder de Deus? Se Deus permitiu essa situação e te colocou dentro dela, não fuja. Porque Deus quer te dar autoridade sobre ela. Eu vou repetir. Existem situações que você está vivendo, que saiu do teu controle, portas que estão fechando, decepções que você está passando, frustrações que você está vivendo, amargura que a tua alma está doendo, você está queimando por dentro, está arrebentada, e a única intenção de Deus é te dar autoridade sobre essa situação. Então não foge, confronte a situação, fica firme diante da situação. Por quê? Porque Deus quer te dar autoridade sobre as cobras. Deus quer te dar autoridade sobre essa dor. Deus quer te dar autoridade sobre essa perseguição. Deus quer te dar autoridade sobre essa calúnia, sobre essa fofoca. Deus quer te dar autoridade sobre essa frustração. Deus quer te dar autoridade sobre essa área que você perdeu, sobre as perdas que você teve, sobre as amarguras que você está vivendo. Deus está querendo te dar autoridade e você não vai ter fugindo. Confronte, permaneça, porque há uma autoridade que você ainda não recebeu de Deus, que Deus quer te dar nessa área da sua vida. Ele quer entregar algo para você profundo, grande, poderoso, que você ainda não viu, que você ainda não ouviu, que você não sabe do que Deus está preparando para você. Porém, é o próprio Deus que está no controle dessa situação. Moisés está fugindo da cobra. Aí Deus: não, Moisés, estenda a tua mão, pega pela cauda. Deus é muito tranquilo, né?
Moisés está fugindo, ele está desesperado, está fugindo da cobra, está no texto, tá? Está no texto. Moisés fugiu da cobra. Aí Deus vai dizer, pega a cobra pela cauda. Estende a mão e pega onde? Pega pela cauda. Por que pega pela cauda? Pega pela cauda. Ah, mas é loucura isso que Deus está mandando fazer. Uma cobra se pega pela cauda? Pega pela cauda. Eu preciso aprender a confiar em Deus. A minha confiança não está no animal que está na minha frente tentando me atacar. A minha confiança está na direção que Deus me deu. Deus falou para pegar na cauda, eu vou pegar na cauda. Pega pela cauda. Segura na cauda. Pega pela cauda? Pega pela cauda. Por mais louco que seja a direção que Deus me deu, eu preciso me submeter à voz dele. Pega pela cauda. Quando ele pega a cobra pela cauda, o que acontece? Vira a vara. Uau! A cobra vira a vara. A cobra vira a vara. Quando eu pego ela pela cauda, o que Deus está querendo mostrar para Moisés? Se você passar a vida inteira fugindo da cobra, essa situação nunca vai ser transformada. Mas quando você pega a cobra pela cauda, eu estou mostrando que desde o início eu tinha o controle, o domínio sobre essa situação. Significa que Deus está dando a Moisés domínio. Por que você está fugindo da cobra se eu te der autoridade para dominar ela? Não, isso aqui é muito forte para tua cabeça. Por que você está fugindo da cobra se Deus te deu autoridade para dominar ela? Por que você está fugindo de autoridade que você tem um controle? Por que você está fugindo de situações que você tem um domínio? Por que você está fugindo de certas situações que Deus te deu controle sobre elas? Por que você está tentando escapar de lugares que Deus te deu domínio? A autoridade está sobre você. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, pisarão em serpentes, pisarão em escorpiões, serpentes, e o veneno não vai te causar mal algum, nenhum dano vai vir sobre o seu corpo. Pegarão em serpente, não vai te causar nenhum dano, não vai te atingir. Por quê? Porque eu te dei autoridade. Então você está passando a vida inteira fugindo de coisas que Deus te deu domínio. Só que você não sabe ainda da autoridade que você tem. Eu vou repetir isso. Você não sabe a autoridade que você possui. E por não saber a autoridade que você possui, você fica fugindo. Só que você não faz ideia do Deus que você serve. Porque Deus não criou essa situação para você ficar fugindo dela. Deus criou essa situação para mostrar para você o quanto de poder Ele entregou para as suas mãos. Ele tem domínio sobre você. Ele tem autoridade sobre você. O controle está sobre você. O poder está sobre você. Não porque você tem uma vara, não porque você é poderoso, mas porque você tem um temor do Deus que fez o céu e a terra. É o Deus que habita dentro de você que se manifesta fazendo coisas extraordinárias. Pega pela cauda. Por quê? Porque você tem um domínio. Pega pela cauda. Por quê? Porque você pode resolver esse problema. Pega pela cauda. Por quê? Porque você vai resolver pegando na raiz. Na raiz dela. Pega na cauda. Pega no início. Pega pela cauda. Você não precisa temer picada da cobra. Você não precisa temer se a cobra vai vir, vai virar e vai te atacar. Você não precisa temer aos ataques que não vai te atacar. Você vai pegar na cauda, ela vai virar vara. Você tem poder sobre essa situação. Você tem autoridade sobre essa situação. Você não sabe ainda, mas eu te dei domínio sobre ela. Percebe aqui. Essa vara, ela possui duas naturezas. A primeira natureza que ela possui é de vara. A segunda natureza que ela vai demonstrar ter é de cobra. Primeira natureza, a vara. Segunda natureza, a cobra. Essa vara aqui, ela possui duas naturezas. Primeira natureza é vara. Segunda natureza é cobra. O pessoal aqui do Instagram tá pedindo para deixar essa live salva. Ela não vai ficar salva no Instagram, vai ficar só no Facebook, tá bom? Ela tem duas naturezas. Primeira natureza é de vara. A segunda natureza é de cobra.
Tem gente assim, que tem duas naturezas: natureza de vara e natureza de cobra. Tem gente assim, na frente da glória, por trás fala mal. Tem gente que tem duas naturezas, vive de uma forma e depois que se ausenta das pessoas, vive de outra. Tem gente que possui duas naturezas, ao mesmo tempo que fala em língua estranha, vive xingando palavrão. Ouve música que adora a Deus e ouve música que amaldiçoa o próximo. Tem gente que tem duas naturezas, usa uma roupa para ir para a igreja, usa outra roupa para viver nas prostituições da vida. Tem gente que tem duas naturezas, dois comportamentos, duas vidas, dois momentos. Qual natureza que vai prevalecer na sua vida? Você vai ficar com a natureza de vara ou vai ficar com a natureza de cobra? Qual tipo de natureza que você vai querer gerar dentro de você? A natureza de Cristo ou a natureza da carne? Qual a natureza que vai prevalecer dentro de você? A natureza do diabo ou a natureza de Jesus? Quem é que vai ditar as regras na sua vida? O mundo ou a palavra? Você vai ser guiado pelo sistema da Babilônia ou você vai ser guiado pelo sistema do Evangelho de Jesus? Qual é a natureza que está dentro de você? Tem gente que possui duas naturezas. Moisés pega a vara, pega a cobra pela cauda. Quando ele pega a cobra pela cauda, ela vira o quê? Uma vara. Mas quando a cobra estava perseguindo ele, ela era uma cobra, obviamente. Por trás, perseguindo, era uma cobra. Na frente dele, quando ele pega ela pela cauda, vira uma vara. Então por trás é cobra, mas na frente vira uma vara. Por trás é cobra, mas na frente vira uma vara. Tem gente assim. Por trás é cobra, na frente é vara. Por trás é uma coisa, na frente é outra. Por trás tem uma natureza, na frente tem outra. Por trás vive de uma forma, na frente vive de outra. Tem gente assim. Na frente amiga, beijinho. Por trás, toma-lhe pedrada. Na frente amiguinha, vem tomar café. Por trás, fala mal de você. Tem gente assim, na frente, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Por trás, uma vida de pecado, uma vida de mundo. Tem gente que na frente é a vara e por trás é cobra. Tem gente que possui duas naturezas. Na frente vive de uma forma, por trás vive de outra. Na frente é crente, por trás é pior do que o ímpio. A Bíblia fala sobre pessoas que são piores do que ímpias. Pastor, quem é pior que o ímpio? É aquele que ouve a palavra e rejeita. Jesus falou isso em Mateus capítulo 10. Aquele que ouve a palavra e rejeita, conhece a palavra e deseja o mundo. Esse é pior do que aquele que caminha em piedade e nunca conheceu a palavra. É aquele que conhece e não deseja praticar. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Vive uma vida de mentira, uma vida de aparência. Aí, para terminar essa palavra, isso aqui é puro evangelho e tem tudo a ver com os princípios de Jesus. Deus vai falar para Moisés: Moisés, pega a vara pela cauda. Quando ele pega a vara pela cauda, o que ela vira? Quando ele pega a cobra pela cauda, ela vira uma vara. Quase me confundi aqui, né? Deus fala para Moisés: Moisés, pega essa cobra pela cauda. Quando ele pega a cobra pela cauda, ela na frente dele vai se transformar em uma vara. Isso aqui é interessante, porque Deus não vai dar ordem para Moisés matar a cobra. Deus não vai dizer: Moisés, pisa agora na cabeça da cobra. Deus não vai dizer: Moisés, corta a cabeça da cobra. Deus não vai falar: Moisés, vai lá, pega uma pedra, taca na cabeça da cobra, mata ela. Deus não vai dizer: Moisés, vai lá, destrói a cobra, acaba com a cobra. Deus vai dizer: pega a cobra pela cauda. Porque pegando pela cauda ela vai virar uma vara. Aí eu queria que você pegasse isso aqui. Se você não pegou nada do que eu falei nessa live aqui, só pega essa palavra aqui. Por mais que às vezes o teu coração ele tem
aquela vontade grande, aquele senso de justiça e também de vingança, porque tem uma natureza carnal dentro de nós, tem que morrer, se não morrer a de Cristo não prevalece. Mas que às vezes você queira, Senhor, mata a cobra, arranca a cabeça da cobra, vá lá e mostra que o Senhor é Deus, faz isso, me exalta, mas que às vezes tenha esse sentimento de você querer ver algumas cobras perderem a cabeça. Deus não vai matar a cobra. Eu vou repetir isso. Deus não vai matar a cobra. E não é porque você não aprendeu a lidar com elas que Deus vai matar elas. Deus não mata a cobra, mas Ele vai te ensinar a conviver com elas. Eu vou repetir isso aqui. Deus não vai matar a cobra, mas Ele vai te ensinar a conviver com elas. Então eu estou pregando para alguém que orou um ano inteiro dizendo: Senhor, mata, Senhor, arranca, desce a espada, está mexendo com a ungida do Senhor, ungido de Jeová, vai lá, Jesus, desce com a espada. Isso é evangelho? O evangelho de Jesus te ensina isso? O evangelho de Jesus é perdão, é paciência, é amor. Porque não? Porque eu sou dessa. Não, você não conhece nada de Jesus, você nem leu o evangelho de Jesus, você não entendeu. O evangelho é da outra face, ó. É perdoar, é amar, é estender a mão. Jesus não vai matar a cobra, mas vai te ensinar a conviver com elas. E você está entendendo o sentido que eu estou pregando aqui sobre cobra? Não estou falando de cobra de água aqui, que o diabo vai ser derrotado mais uma vez pelo Cristo. Eu não estou falando de diabo. Agora eu estou falando no sentido de você aprender a conviver com pessoas que possuem uma natureza contrária da sua, e às vezes até com uma natureza de decepcionar você. Deus não vai matar elas, Deus não vai destruir elas. Deus vai te ensinar a conviver com as cobras. Por quê, pastor? Porque Deus está mostrando para nós no texto que Ele tem o poder de fazer cobra virar vara. Ele tem o poder de transformar cobras em varas. Então pessoas que hoje são cobras na sua vida, amanhã podem se tornar vara na sua mão. Hoje na mão de Moisés ele é uma cobra. E Moisés não sabe o que Deus vai fazer com essa vara. Mas lá na frente a gente conhece Bíblia, Êxodo 14 e 15, essa mesma vara aqui que está sendo cobra vai servir para abrir o mar vermelho. Olha o que a vida faz. Deus usa uma cobra, vira ela vara novamente, e lá na frente Deus vai usar para abrir o mar para Israel passar. Coisas que hoje estão te fazendo fugir, coisas que hoje estão te machucando, coisas que hoje estão te ferindo, lá na frente Deus vai usar para abrir o mar e para te levar para caminhos maiores, para te levar para tempos melhores, para te levar para você viver o sobrenatural com Deus. Então não despreze as pessoas hoje, principalmente quem hoje é cobra, porque amanhã Deus vai usar ela para te abençoar. Amanhã Deus vai usar ela para estar ao seu lado, para ser um instrumento de bênção para você. Então não despreze as cobras, porque Deus usa as cobras para se transformar em varas. Deus pode mudar teu casamento, Deus pode mudar teu filho, Deus pode mudar tua esposa, teu esposo, teu tio, teu primo, teu colega, teu amigo. Alguém que está próximo de você que hoje é cobra, mas amanhã é vara. Por isso que a ordem de Deus não é corta a cabeça da cobra. A ordem de Deus é pega pela cauda. Por quê? Porque eu vou te mostrar que quando eu tenho o controle, quando você me coloca na posição de Deus na sua vida, eu transformo tudo que é cobra em vara. Eu transformo toda situação de desgraça, de tragédia, em algo bom para você. Deus tem o poder de transformar as nossas cobras ou as coisas que estão ao nosso redor em vara. Então não desista das cobras que estão ao seu redor. E não ore para Deus matar, que Deus vai fazer dessas cobras vara. O evangelho que nós cremos não é um evangelho que mata, é um evangelho que transforma. Para a sociedade em que nós vivemos, um bandido tem que morrer, um traficante tem que morrer,
Mas para Cristo, Deus tem o poder de transformar um caráter, até mesmo de um estuprador, que é uma das coisas que a sociedade mais repudia. Deus tem o poder de transformar esse cara, mudar a vida dele e fazer dele uma cobra, uma vara. Deus tem o poder de transformar. O que seria da nossa vida se Deus nos matasse na época que nós éramos cobra? O que seria da nossa vida se Jesus não enxergasse a nossa vida com perdão e com misericórdia? Eu não teria nem condições de estar pregando para você. Eu não teria nem condições de estar aqui. Por quê? Porque éramos cobra, éramos maus, éramos pecadores, sujos, imundos. Mas a graça veio, nos alcançou, nos transformou, nos libertou, nos deu vida. E hoje nós somos instrumentos na mão de Deus, de acordo com aquilo que Ele tem colocado sobre a nossa vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Fica na paz.